Sejam muito bem-vindas a mais um programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase e qualquer outra infecção fúngica sem remédios. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento definitivo da candidíase. E o nosso tema de hoje é por que você tem candidíase? E voltando aqui, né, quando eu falo que ensina a acabar de vez com a candidíase e outras infecções fúngicas também, sem remédios, por quê? É porque eu sou natureba, é porque eu só gosto de coisa natural e tal. Não, tá, gente? Não é por isso. É porque não dá para ser com remédio. Não existe nenhum remédio que cure a candidíase. E eu acredito que se você está sofrendo aí com candidíase, você já tentou vários remédios e nada resolveu o seu problema. Às vezes ameniza, mas não volta. Porque os remédios eles não vão lá na raiz do problema. E vocês vão entender hoje por que você tem candidíase. E vocês vão entender, sabendo por que vocês têm candidíase, vocês também vão entender por que os remédios não curam a candidíase de verdade. Tá certo? Ai, Nayara, meu amor, ela falando aqui, ó, só queria agradecer, comprei o tratamento, já estou vendo resultados, graças a Deus. Ai, Nayara, que coisa mais linda, tá vendo quando você cuida do seu corpo do jeito certo? Vai lá na raiz do problema, né? Do jeito que eu vou falar aqui hoje. É isso, você está cuidando do que eu estou falando aqui hoje. Que maravilha! Quando a gente cuida do jeito certo, quando a gente entrega para o nosso corpo o que ele precisa de verdade para essa situação da candidíase, né? Para ele conseguir se recuperar dessa situação que provocou a candidíase, o resultado vem mesmo. Ai, Nayara, que coisa mais linda para começar o dia com uma mensagem dessa. Obrigada, querida, obrigada. Obrigada por compartilhar, tá? Então, gente, primeiro, tá? A primeira coisa que eu quero esclarecer aqui para vocês, que para quem já me acompanha há mais tempo, já sabe, né? Mas para quem está assistindo pela primeira vez, provavelmente é uma novidade e pode até dar um nó na cabeça às vezes, né? É que a candidíase não se trata apenas daquele corrimento branco que vem lá com coceira, com ardência, com dor na relação, aquele incômodo local ali vaginal, tá certo? Isso aí é a pontinha do iceberg só. Isso aí é muito pouco perto de tudo que está acontecendo no seu organismo quando a candidíase acontece. Tá certo, gente? Então, assim, eu sei que às vezes vocês pensam, mas caramba, é lá que eu sinto, é lá a coceira, o corrimento, a dor na hora de ter relação. Eu vou no ginecologista para tratar porque é na região íntima, mas não é ali a origem. Ali tem esses sintomas horrorosos que incomodam demais, mas a candidíase provoca muitos outros sintomas, muitas outras coisas no nosso corpo. E isso aí é só um pedacinho muito pequeno dos problemas que a candidíase traz pra gente, tá certo? Então, gente, sabendo disso, meu Deus, Roberta, então tá, a candidíase não é ali no canal vaginal que acontece, não é na região íntima, e a origem não é ali não, tá bom, gente? A candidíase, ela vai acontecer quando o fungo cândida, né, que já faz parte da nossa microbiota natural, ele cresce demais. Demais. E esse crescimento começa lá no intestino, quando ocorre uma disbiose. Então vamos lá, Roberto, você falou um monte de coisa aí. Você falou microbiota, você falou disbiose. Pronto, já falou uns negócios aí que nunca ouvi falar, ou então já ouvi essa palavra, mas não sei direito o que é. A microbiota é o conjunto que a gente chamava antigamente, às vezes você até vê citando esse nome ainda, mas hoje em dia se chama microbiota, é a flora intestinal, a flora vaginal, a flora intestinal, a flora bucal. Então, é o conjunto desses micro-organismos aí, das bactérias boas e bactérias ruins, e fungos e protozoários e vírus, todos esses bichinhos microscópicos que vivem na gente, não fazem parte da gente, não são as nossas células nem nada, são bichinhos que vivem na gente, mas normalmente vivem em harmonia. Quando está tudo equilibrado, esses bichinhos, essas bactérias, eu vou falar em geral como bactérias porque é a maioria, tá?
Então, essas bactérias em harmonia com a gente, tudo certo, ajuda a gente em muitas coisas, ajuda a produzir substâncias boas, ajuda a produzir vitaminas no nosso intestino, ajuda a produzir neurotransmissores e hormônios, ajuda o nosso sistema imune, muita coisa, ajuda na digestão, tá? Os próprios fungos também, quando eles estão na quantidade certa, que é bem pouquinho, também estão quietinhos ali, de alguma forma ajudam o nosso sistema imune a ficar um pouco mais ativo, mas é numa quantidade pequena. Quando acontece um desequilíbrio nisso aí, daqui a pouco eu vou contar para vocês por que acontece, né, esses desequilíbrios, mas só para entender que quando acontece esse desequilíbrio, quando as bactérias boas diminuem de quantidade ou perdem um pouco sua função, estão meio capengas assim, sabe? Não conseguem funcionar muito bem mais. Isso começa a facilitar para bactérias ruins crescerem mais e para os fungos crescerem mais. Porque fungo é uma coisa que cresce muito fácil, é uma maravilha, né, gente? Dentro da geladeira, imagina, se dentro da geladeira, se você deixa a comida lá muitos dias, esquece lá, faz um arrozinho, deixou lá na geladeira, passou uma semana, esqueceu lá, você lembrou, o arroz, deixa eu pegar lá, você vai abrir, você olha lá, não está tudo mofado? Dentro da geladeira, os fungos não conseguiram crescer lá super fácil? Dentro da geladeira, naquele frio, imagina dentro do nosso corpo, num ambiente ali cheio de nutrientes, quentinho, gostosinho, com menos bactéria ali para combater esse crescimento. Claro que vai crescer fácil, o fungo cresce muito fácil mesmo, é um organismo assim muito adaptável, tá certo? Então, os fungos vão conseguir crescer muito facilmente. E qual é o fungo que está ali em maior quantidade, né? Em 99% das pessoas? Cândida, tá? Fungos do gênero Cândida, principalmente a Candida albicans, tá certo? Então, por isso que quando esses fungos crescem demais, em geral, né, na grande maioria das pessoas são fungos do gênero Cândida, e isso vai provocar um monte de problema no nosso corpo, tá certo? Então, quando acontece uma disbiose, é isso, é esse desequilíbrio das bactérias boas que estão ali no nosso intestino, principalmente, e com isso fica mais fácil de crescerem os fungos que já moram ali também, tá certo? E quando acontece essa desbiose, o que mais que pode acontecer? Além do fungo crescer demais e acontecer a candidíase, tem outras coisas que vão acontecendo por causa dessa desbiose também, que vão levando a mais sintomas que a candidíase vai provocar. Porque quanto mais fungo cresce, mais aumenta essa desbiose, mais substâncias que o fungo libera, mais toxinas o fungo libera ali no nosso intestino, e vai piorando a desbiose e vão acontecendo outras coisas também ali no nosso intestino. Por exemplo, o intestino vai ficando mais permeável. O que é isso, Roberto, intestino permeável? É o que a gente conhece como o leak gut, né? É o intestino que está permeável. Imagina que o intestino seja uma parede de tijolinhos, vários tijolinhos grudadinhos ali, um do lado do outro, né? Formando aquela parede protetora, muro de proteção ali do nosso corpo. E quando está tudo equilibrado, as bactérias boas estão ali na quantidade certa, o fungo na quantidade certa, a digestão vai acontecendo normal, a absorção dos nutrientes vai acontecendo normal, tá ali, bonitinho o nosso intestino. Quando acontece essa desbiose, cresce fungo demais, isso fica desequilibrado, e com isso, várias substâncias, toxinas do fungo, outras substâncias ali de alimentos que não são bem digeridos, tudo isso vai contribuindo para que esse cimento que gruda as células intestinais, esse cimento ele vai se desgastando, tá? É o que a gente chama de tight junctions. São as junções. Esse cimento ele é como se fosse uma fita, assim, sabe? É uma proteína ali que é em forma de uma fita, uma estrutura que fica bem apertadinho ali, amarrando mesmo, assim, ó, bem apertadinho, amarrando cada célula do intestino. Mas quando acontece essa desbiose, aquele monte de toxina de fungo, isso vai se afrouxando. Então, aquelas
aquela costura, né? Aquela fitinha que estava bem apertada ali, amarrando bem apertadinho, aquele cimento que estava grudando as células do intestino, esse cimento vai se desgastando, vai afrouxando e vai ficando mais afastado. E quanto mais afastado vai ficando, nesses buracos aí no nosso intestino, vai entrando aqui também toxina. O intestino ele é uma barreira, é uma proteção, uma parede. Então ele está lá aquela parede, só entra o que ele quer, só entra nutriente, só entra coisa boa, que aí precisa passar por dentro de cada uma das células do intestino para depois sair no nosso corpo. Mas quando está frouxo, olha o buraco. Aí começa a passar aqui por esse buraco um monte de coisa que não devia. Começa a entrar por esse buraco aqui quando você está com candidíase, esse buraco aqui do intestino, né, ficou frouxo entre as células, então começa a entrar toxina de fungo, que vai lá para o seu sangue, começa a entrar pedaços de proteína muito grande, que vão ativar o seu sistema imune, causar reações semelhantes à alergia, vão causar reações de hipersensibilidade a alimentos, vão causar reações, às vezes até mesmo te levando ao desenvolvimento de uma doença autoimune, por exemplo. Por quê? Porque está entrando coisa que não devia ali no nosso sangue. E quando o intestino está normal e as coisas vão passando, os nutrientes, tudo que passa por dentro da célula, é como se fosse uma seleção. A célula só deixa entrar coisa boa e chega e joga no nosso sangue coisa boa. Se está passando direto, não está passando por esse filtro das células, qualquer coisa entra. E se entra alguma coisa que o corpo não reconhece, está lá no lugar errado, foi parar no sangue, entrou em contato com o sistema imune, no lugar errado, o corpo vai pensar que é o quê? Caramba, é uma coisa estranha, é uma coisa ruim, preciso fazer um ataque contra isso. E às vezes, dependendo do que entrou ali, é uma coisa que pode ser uma proteína parecida com uma proteína do nosso próprio corpo. Às vezes é um pedaço de algum alimento mesmo, que normalmente você ia digerir bem, seu corpo ia aceitar bem, mas entrou em contato com o lugar errado, vai ter essa defesa e o seu corpo vai entender aquilo como um agente estranho. E depois, em próximas vezes que você entrar em contato com aquilo, vai ter uma reação tipo alergia, que é o seu corpo combatendo aquilo lá. Então, gente, está vendo tudo isso que pode acontecer? Porque primeiro aconteceu desbiose. Com isso, o fungo cândida cresceu demais. Lá no intestino primeiro. E depois dali do intestino, tanto as toxinas dos fungos quanto outras coisas, elas vão entrar em contato com o seu corpo, com o seu sangue, vão se espalhar pelo corpo inteiro e provocar sintomas no corpo inteiro. Inteiro, tá? E por que, então, que essa desbiose vai acontecendo, gente? Por que essa desbiose está acontecendo comigo, Roberta? Primeiro, gente, os principais fatores causadores da desbiose são o uso de medicamentos e, principalmente, a alimentação inadequada. E claro, né? Você acha que quando você está tomando aquela Coca-Cola lá no almoço, todo dia, você está ajudando o seu corpo a funcionar bem? Você está ajudando suas bactérias boas do intestino a ficarem bem? Você acha que está ajudando as bactérias a ficarem bem nutridas e saudáveis? Tenho certeza que você sabe que não. Mas, é claro, né? Você sabe que tomar Coca-Cola todo dia faz mal, mas que tem hábitos alimentares que também contribuem para essa desbiose acontecer e, né, mais do que acontecer a desbiose, vai alimentando essa desbiose, vai deixando essa desbiose cada vez maior, vai piorando essa desbiose cada vez mais. Por quê? Porque tem coisa que vai piorar a desbiose porque enfraquece, porque mata as bactérias boas. Tem coisa que você come, que você utiliza, que vai piorar a desbiose porque serve de alimento para o fungo cândida que está ali dentro do seu intestino. Tem coisa que serve para as duas coisas ao mesmo tempo. Tem coisa que vai, ao mesmo tempo, enfraquecer a bactéria boa e, ao mesmo tempo, servir de comida para o fungo. Tem coisa que vai servir de comida para o fungo e ainda vai passar no meio lá do intestino permeável, né? Vai aproveitar o leaky gut ali, né? Daquele buraco no intestino, vai passar e vai sensibilizar a sua imunidade. Então, gente,
É muita coisa acontecendo aí no dia a dia, que às vezes você não faz nem ideia. É claro, você, como eu falei, você sabe que vai tomar Coca-Cola todo dia? Não vai fazer nenhum bem para essas bactérias boas que estão ali te ajudando. Mas às vezes tem coisa que você não faz nem ideia, coisa que você acha que é até saudável, mas que se o seu organismo já está nesse estado de desbiose, vai só piorando cada vez mais. Imagina então, gente, né? É uma coisa que também não acontece do dia para a noite, tá? Você não veio, no fim de semana fui numa festa, tomei uma cerveja a mais, tomei um monte de Coca-Cola, comi uma porcariada e pronto, estou com desbiose hoje. Tá? Não é assim que acontece, isso é um somatório, vão acontecendo ali hábitos que vão sendo acumulados ao longo de meses, anos, às vezes a sua vida inteira. Imagina, desde criança, você tá lá, né? Comendo lá seus danoninhos, seu todinho, aí tem uma dor de ouvido, né? Criança comum tem uma dor de ouvido, vai lá, toma um antibiótico, aí depois tem uma dor de garganta, toma lá outro antibiótico, e vai indo, né? Isso ao longo de toda a sua vida. Aí depois você cresce, aí tem uma dor de estômago, e você vai lá e toma um outro remédio. E você vai fazendo isso ao longo de muitos anos. Como que vai ficando, né, a sua microbiota? Vai ficar normal? Não vai. Vai ficando dia a dia mais desequilibrada. E dia a dia mais fungo crescendo. Em algum momento, às vezes você não foi percebendo no inicinho alguns sintomas mais fracos, até porque a candidíase, normalmente a gente vai correr para procurar tratamento quando está lá vaginal, mas antes já foi acontecendo várias coisas no seu corpo. Às vezes você está com problemas de digestão, o cabelo está caindo, a pele não está legal, a barriga fica super estufada, ou você tem muita diarreia facilmente, ou constipação. Gente, vou no banheiro 2 vezes na semana. Não é normal. Não é normal isso acontecer. Então, a candidíase, quando chega lá nos sintomas vaginais, é a ponta do iceberg, assim, é quando explodiu mesmo o que estava acontecendo já há muito tempo, começando lá pelo intestino, desregulando várias coisas aí no seu organismo. Tá certo, gente? Então, imagina, né, a gente vai juntando todos esses fatores alimentares e medicamentosos ao longo de uma vida inteira. É claro que você usar uma pomadinha, você tomar um remédio, né, que seja oral, né? Aí você pensa, tá, mas a pomada não vai resolver porque é só local mesmo, né? Então, lá no intestino continua aquele monte de fungo. Tá certo, vai continuar um monte de fungo no intestino. Mas você vai tomar o seu fluconazol que vai agir no corpo inteiro, vai matar fungo que está lá no canal vaginal, mas vai matar fungo também que está ali no intestino. Mas e aí? Matou os fungos do intestino, mas conseguiu matar todos os fungos que existem no seu corpo? Não. Impossível isso acontecer. Impossível. Sempre tem algum mais resistente que não vai ser afetado, algum que está numa forma mais dormente, um esporo, tá? Que também não vai ser afetado, tá certo? E isso depois cresce de novo. Por que não vai funcionar esse remédio que você tomou, mesmo que você mate uma boa quantidade de fungos do intestino? Porque o intestino continuou lá, continuou com a desbiose. O remédio não cuidou da desbiose, não tratou a desbiose. Aliás, nenhum remédio trata a desbiose, não. Você não consegue tratar a desbiose tomando remédio, não, gente. Então, continua a desbiose lá, continua o intestino todo frouxo, continua aquele leaky gut, continua tudo, aquele ambiente todo favorável para o fungo crescer. Então, gente, adianta, você mata lá um bocado de fungo, os fungos que sobraram, daqui a pouco já conseguiram crescer super fácil de novo. Porque o ambiente continua igual, o ambiente continua favorável, você continua colocando lá um monte de comida boa para o fungo, você continua lá matando suas bactérias boas todo dia.
Claro que a candidíase vai voltar. É por isso que você tem candidíase. É por isso que você trata a candidíase e ela volta. Não é porque ela volta, ela não acaba. Cada vez mais que você vai tomando esses remédios antifúngicos, mais resistente o fungo vai ficando. O fungo é muito esperto, gente. O fungo já está aqui, os fungos em geral, eles já estão aqui no planeta Terra desde antes do ser humano. Olha quanto tempo, olha que adaptável que ele é. Já passou dinossauro, já foi embora. Já passou mamute, já foi embora. Né? Os humanos estão aqui. E o fungo está lá. Desde antes dos dinossauros. Olha o tanto de coisa que já passou e não aguentou e foi embora e o fungo continua. Então, ele cria resistência, ele se adapta muito fácil. Muito fácil. Tá certo, gente? Mas, olha só. A boa notícia é que você não precisa se desesperar, tá certo? Não precisa se desesperar, porque tem jeito, sim, de acabar com a candidíase, acabar com essa desbiose, independente de quanto tempo seu organismo ficou sofrendo com isso. Independente se desde criança você está lá trabalhando para deixar essa desbiose cada vez pior, né? Com hábitos alimentares que não estão muito interessantes para o seu organismo, né? Com remédios que você foi tomando ao longo da vida. Não importa, tá? Tem jeito sim, tem jeito de acabar com a candidíase, tem jeito de acabar com essa desbiose, independente de quanto tempo seu organismo está sofrendo com isso, tá certo? E aqui eu te ensino, né? Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase e qualquer outra infecção fúngica sem remédio. Então, continua aqui, tá? Continua me acompanhando, que todo dia tem conteúdo novo e toda semana tem live também para eu interagir aqui com vocês. Tá certo? Vamos ver o que vocês estão colocando aqui, ó. Vou ver as perguntinhas de vocês. Eu não parei aqui na explicação para eu não me perder, gente, porque eu falo para caramba. Quem está chegando aqui agora, olha, acostume-se, tá? Porque eu sempre falo muito quando eu vou responder as perguntinhas de vocês, então eu preciso falar às vezes quando eu tenho alguma coisa, né, um passo a mais explicadinha para ir falando para vocês, ensinando para vocês. Eu preciso falar assim, preciso falar de vez, né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui, gente. Eu vou voltar aqui do comecinho para eu não perder perguntinhas, tá? Meninas que colocaram as perguntinhas aqui depois. Se por um acaso eu pular alguma pergunta, vocês colocam novamente, tá bom, gente? Tati, partiu o trabalho, beijo, beijo, Nath. Nath, eu falei Paty, é Nath. Nath, querida, minha aluna, até segunda. Segunda é meu encontro com as minhas meninas do método, toda segunda noite. Aqui. A Ana Gleice, bom dia, Roberta. Parei o anticoncepcional por 1 ano para tratar a candidíase, vendo suas lives. E fui tratando e melhorei muito mais. Ainda tenho que continuar, pois ainda estou com. Então, né? Ó, com. Ela continua aqui na mensagem seguinte: com um quadro de espinhas e foliculite, bem menos agora, mas sei que é da Cândida ainda. Exatamente. Então, Ana Gleice, os anticoncepcionais, eles são um facilitador, né? Quando já está com essa desbiose estabelecida, com esse excesso de fungos, ele é um facilitador para o crescimento dos fungos. Não quer dizer que você vai ter que parar de usar anticoncepcional para conseguir acabar com a candidíase, tá certo? Mas ele é um facilitador. Então, quando tudo está desequilibrado, facilita muito. Mas quando já está tudo equilibrado, tudo certo, você pode usar o seu anticoncepcional, que ele não vai te atrapalhar em nada. E quando você está fazendo do jeito certo o tratamento, né, um passo a passo, bem certinho, pelo tempo certo, as recomendações ideais de cada momento do tratamento, né, como eu falo, meu método ele tem 3 fases, então são fases diferentes que você vai fazendo para fechar esse ciclo de tratamento. Então você precisa fazer uma primeira fase bem certinha,
né, com as recomendações certinhas, pelo tempo ideal ali que o seu corpo precisa, e depois você tem uma segunda fase, depois você tem uma terceira fase, você fecha o ciclo aí dessa recuperação do seu organismo, tá? E assim, se você tirou o anticoncepcional, e se você está bem com isso também, porque não adianta tirar o anticoncepcional e depois ficar super estressada com medo de engravidar, o estresse também vai ser um fator que vai estar facilitando o crescimento do fungo, porque ele vai reduzir a sua imunidade, vai afetar o seu organismo de alguma forma também, tá certo? E é claro, você vai melhorando, mas enquanto não fizer um passo a passo bem certinho, você não consegue fechar esse ciclo, né? Como eu te falei. Mas que bom que você já está conseguindo melhorar, que bom que você já melhorou muito. Fico muito feliz. E essa questão, né, as espinhas, foliculite, você sabe que é da Cândida ainda? Sim, sim. É uma coisa que você já tinha e ainda continua, né? É um sinal de que o fungo ainda está presente em uma quantidade razoavelmente grande aí no seu organismo. E a qualquer momento ele pode sim crescer demais, tá? Né? Como eu falei, em questão do anticoncepcional aqui, que era a sua, não sei se era a sua pergunta, é porque você colocou aqui um comentário, né? Mas como eu disse, você não precisa tirar o anticoncepcional para ter o seu resultado, tá? Mas se foi uma decisão sua e você está bem com isso, tudo certo, tá? Ah, aqui a Ana Gleice falou, quando te achei no Insta foi a melhor coisa, pois pude entender muito o que tinha. Ai, que maravilha, obrigada, Ana, obrigada. Leia, com o metronidazol é a mesma coisa? Então, Leia, é parecido, tá? Porque o metronidazol, em geral, ele não é utilizado muito para fungos, não. Normalmente ele é mais utilizado para outras questões, outros tipos de infecção, tá certo? Metronidazol, em geral, ele é mais utilizado para vaginoses bacterianas, gardnerella, essas coisas. Ou tricomonias e infecções provocadas, né, por alguns outros tipos de bactérias ou protozoários, tá? Normalmente ele não tem um efeito muito grande sobre fungos, mas mesmo que ele fosse direcionado para fungos, assim como o fluconazol, assim como o cetoconazol, assim como o itraconazol, não ia acabar com o problema do mesmo jeito, porque mesmo um medicamento que é direcionado especialmente para fungos, ele não consegue, primeiro, não consegue acabar com todos os fungos. Segundo, mesmo que conseguisse, para acabar com a candidíase, não é acabar com o fungo, não é matar os fungos que estão ali causando. Né? E a desbiose, o que está acontecendo ali? O desequilíbrio que está acontecendo no seu corpo. O leaky gut, né? Eu falo leaky gut, mas é intestino permeável, tá? O intestino permeável que está ali, tudo isso precisa ser consertado, ao mesmo tempo em que se enfraquece os fungos. E, gente, olha, uma questão que eu sempre gosto de relembrar aqui é que esses medicamentos antifúngicos, eles não só vão fazendo com que o fungo crie resistência, mas também eles vão, ao longo do tempo, né, principalmente quando você vai usando de uma forma mais contínua, igual às vezes tem muitos tratamentos para candidíase recorrente, que os médicos passam para a gente tomar antifúngico toda semana por 6 meses, um ano e meio. Eu tomei por mais de 2 anos, gente, e nada. A única coisa que aconteceu para mim não foi acabar com a candidíase, não. Foi me dar problema sanguíneo. Por quê? Porque esses medicamentos, eles interferem em muita coisa no funcionamento do nosso corpo, principalmente do fígado, mas pode, né, fígado sim, com certeza, mas ele também pode interferir em questões hormonais, pode interferir no funcionamento, na produção de células sanguíneas, tá? A Ana Gleice, pois é, os médicos só passam remédio, mas não explica muito o que você tem, e você explica tudo bem certinho, obrigada. Ai, obrigada, Ana. Josi, mudei minha alimentação total. Posso tomar probióticos? Posso entrar com probióticos agora? Josi, olha, essa sua explicação, essa sua questão aí, né? Mudou a alimentação total. Que mudanças você fez? Eu não sei que mudanças você fez, por quanto tempo você fez, qual o resultado que essas mudanças trouxeram para você, tá certo? Então,
não dá para eu te falar se você pode ou não pode entrar com probióticos nesse momento. Por isso que eu faço acompanhamento de perto com as minhas meninas, com as meninas que estão no método, para entender, tá indo bem, como que tá o seu organismo, como que tá a sua evolução. Já pode entrar com algum outro tipo de alimento, se for do seu desejo ou se for uma necessidade que a gente detectar, dá para entrar com probiótico, mas isso precisa de um acompanhamento. Não dá para eu te falar agora, eu não sei como foi essa mudança total da sua alimentação, eu não sei como que foi a sua resposta, né? Como foi o andamento aí da regeneração do seu organismo. Então, realmente, não dá para eu te falar, olha, pode entrar com probióticos ou não. Uma coisa que, assim, eu também sempre gosto de lembrar para vocês aqui, probiótico é só uma cerejinha do bolo, tá, gente? Muitas pessoas nem vão precisar, nem vão. Por quê? Porque quando você está cuidando das suas bactérias boas do jeito certo, elas vão se recuperando, elas vão se regenerando. Quando a gente toma o probiótico, aquelas bactérias boas que estão no probiótico, não são elas que a gente vai tomar, elas vão grudar lá no nosso intestino e ficar lá e crescer lindas, fazendo colônia para sempre. Elas vão morrer daí uns 3 dias. 2, 3 dias, já morreram tudo. Elas não vão colonizando o intestino. As bactérias boas que estão nos probióticos, elas vão ocupar aquele espaço, deixando aquele ambiente um pouco mais favorável para as bactérias nativas, as bactérias que já fazem parte da nossa microbiota, crescerem de novo, se recuperarem, tá? Então elas são como se fossem, elas funcionam como se fossem uns protetores ali, que estão ali cuidando do ambiente, para as bactérias boas que já fazem parte da gente conseguirem crescer novamente de forma adequada, tá certo? Mas ele não vai colonizar, ele não vai ficar ali. Então, para essas bactérias boas crescerem de forma adequada, você não precisa necessariamente de um probiótico. Quando você está colocando ali na sua alimentação coisas importantes, né? Fibras prebióticas, que são alimentos que essas bactérias boas utilizam, você também está cuidando desse ambiente. Você está entregando ali para essas bactérias da sua microbiota o que elas precisam para crescerem e se recuperarem naturalmente, tá certo? Então, muitas pessoas nem precisam de probiótico e, se for o caso de utilizar um probiótico, você tem que ver se o seu corpo já está preparado para isso. Mas o que eu posso te falar? Testa. Se você acredita aí que vai ser interessante o probiótico para você, se você já está fazendo tudo certinho, testa, utiliza um probiótico. Se você sentir qualquer tipo de desconforto, para. Daí um tempo você tenta de novo, tá certo? Mas quando a sua alimentação está bem, né, bem equilibrada com o que precisa entregar para o seu corpo neste momento, suas bactérias boas, elas vão conseguir se regenerar facilmente, tá? Deixa eu ver aqui no YouTube. Tá, deixa eu continuar aqui no Instagram, então. Vamos lá. A Nara tá falando, eu mudei minha alimentação, achei que ia passar fome, porque nada pode comer que prejudica. Gente, olha, deixa eu abrir um parêntese aqui. Me dói o coração, tá? Me dói mesmo quando vocês falam isso. Me dói o coração quando vocês falam, nossa, mas não sobrou nada para comer. Nossa, mas não pode comer nada que prejudica a candidíase. Não pode comer nada que prejudica a desbiose, aumenta a desbiose, mata a bactéria boa, gente. É uma visão que, né, muitas pessoas, a maioria, eu diria, né, a grande maioria das pessoas hoje em dia tem da alimentação, que acha que só existe alimento com leite com glúten, com leite com trigo, só existe alimento cheio de conservante. Gente, vai na feira. Olha lá na feira tudo que tem. Olha no mercadinho aí na esquina da sua casa, no sacolão. Gente, quanta coisa! Quanto grão!
né? Não é só folha que a gente come, não. Quanta coisa deliciosa que existe e que vai ser ótimo para suas bactérias boas. E que vai ser incrível. Ah, porque tá meio longe, não dá para eu pegar porque eu tô de microfone aqui. Gente, tem um livro de receita aqui, desta grossura, assim, só com receitas funcionais que vão ajudar o seu intestino. Tem um livro dessa grossura, assim, gente, centenas de receitas. É claro, nesse livro ele não é específico para candidíase, mas tem várias receitas daquela ali que eu já adaptei e passei para as minhas alunas. É muita coisa. Coisas simples, coisas comuns. A gente que não está tão acostumado com a propaganda, mostrando para a gente tem que tomar leite, tem que comer aquele pãozinho, tem que comer esse negócio industrializado que facilita a sua vida, vamos tomar o suco de caixinha, vamos tomar o refrigerante. Gente, você não precisa disso, não. Quando você abre assim, né, o leque, você tira essa venda que está ali, né, que está te direcionando só para isso que as propagandas te mostram, e você enxerga todas as outras coisas, todas as outras possibilidades ali ao seu redor, é muita coisa, muita mesmo. Tá certo? É muita. Então, olha, ninguém passa fome. Ninguém passa fome quando está fazendo o tratamento correto para candidíase. Ninguém passa fome quando está cuidando da candidíase, cuidando da desbiose. Não passa. Na verdade, tem muita gente que come até mais. Né? As pessoas se sentem muito mais satisfeitas, se sentem muito mais, né, com muito mais energia, muito mais bem dispostas. Tá certo, gente? Então, aqui, ó, só fechando esse parêntese aqui, que essa preocupação que muitas de vocês têm, né, com, nossa, não sobrou nada para comer, vou passar fome. Não vai, tá? Eu te garanto, não vai passar fome. Não vai mesmo. Tá certo, gente? Então, continuando aqui, né? A Nara falou: mudei minha alimentação, achei que ia passar fome, porque nada pode comer que prejudica. O meu ginecologista passou ácido bórico, me cortou toda por fora e deu vários machucados. Então, Nara, né? Depende da sensibilidade de cada pessoa, tá? Ela não continuou aqui falando da alimentação dela, como é que foi. Se essa alimentação que ela modificou ajudou, piorou, se ela conseguiu fazer, se não conseguiu. Ah, Nara, eu fiquei curiosa agora. Ela falou que o ácido bórico não funcionou para ela. A Leia está perguntando: o fungo pode deixar a língua branca também? Não sentia isso antes e notei depois da candidíase vaginal. Sim, com certeza. Com certeza, um dos sintomas mais comuns que a maioria das pessoas percebe. Além do estufamento, além do excesso de gases, é a língua branca também, um dos mais comuns, tá? Tem várias coisas aqui. Não é o foco de hoje, até porque não temos tempo de eu entrar com muito detalhe sobre isso, mas direto eu faço live sobre isso, faço vídeo sobre isso e vou fazer mais, vou continuar fazendo, porque eu preciso difundir esse conhecimento assim, para o maior número de pessoas possíveis. Mas de todos os sintomas, assim, tem dezenas de sintomas que podem estar acontecendo no seu corpo por causa da candidíase. Mas, assim, alguns que afetam a maioria das pessoas, alguns que a maioria sente, né? Que são mais comuns, assim, além dos sintomas vaginais, tá? A língua branca, uma vontade bem exagerada de comer doces, uma fraqueza, assim, sabe? Meio que um desânimo, parece uma falta de energia para tudo. A barriga estufada, inchada, né? Um excesso de gases. O excesso de gases em geral, por causa da fermentação. Então, pode ser com a barriga inchada ali, estufada, parada. Pode ser um excesso de gases que não necessariamente estufou a barriga, mas que te dá um excesso de arrotos. Ou um excesso de pum, tá? Ou pode ser tudo, ou você pode estar com a barriga inchada ali, né, barriga estufada, com excesso de arrotos e excesso de pum, tá? Tudo isso relacionado a um excesso de fermentação, a digestão, que não está muito legal também, como eu falei, a vontade exagerada de comer doce, o cabelo e unha fracos também, tá? Cabelo caindo também é muito comum, e coceiras assim generalizadas, descamações pelo corpo, isso também. São sim umas das coisas mais comuns, mas é claro, tem muito mais mesmo. Mas essa questão da língua branca é bem comum mesmo, tá? É característico de infecções fúngicas, tá? Tá bem relacionada à candidíase, sim.
Fabrícia, bom dia! Ai, Fabrícia, ontem tive um estresse horrível, hoje já acordei com cólicas, medo de voltar tudo. Ah, então, Fabrícia, quando o organismo não está equilibrado o suficiente para conseguir lidar com isso, né? Para contornar esse estresse, você já está aí ainda com um excesso de fungos no corpo. O estresse ele facilita muito para esses fungos conseguirem crescer. Os fungos são oportunistas, qualquer oportunidade de crescer um pouquinho mais, ele cresce. Apareceu um alimento a mais ali para ele, ele come e cresce. Deu um estresse, a imunidade reduziu um pouquinho, tem menos coisa combatendo, ele cresce, tá? Infelizmente, né? Infelizmente, pode ser que volte mesmo. Triste por você. Jéssica, os fungos ocasionam acne? Sim, tem muito caso de acne fúngica, sim, porque ele está atrapalhando muitas questões da pele, atrapalha o organismo a utilizar a biotina, a ativar a biotina, que é uma vitamina muito importante para integridade, para formação, para recuperação de cabelo, pele e unha. É claro, para várias coisas, tá? Mas é importantíssimo para cabelo, pele e unha. Então, o fungo, ele inativa, tá? A enzima biotinidase, então não deixa a biotina ser ativada. Tá? A biocitina, o precursor da biotina, ela precisa, pela ação dessa enzima biotinidase, se ativar em biotina. Então, se essa biotina não fica ativa, não vai funcionar. E o fungo tem a capacidade de inibir esta enzima biotinidase. Então, vai faltar a biotina ativa e o cabelo pode ficar fraco, a unha fica fraca, aí podem aparecer como sua pele não vai estar se regenerando muito bem, não vai estar fortalecida o suficiente, não vai estar no seu funcionamento normal em si. Então pode acontecer acne, pode acontecer um ressecamento maior, uma oleosidade maior, problemas em geral ali da sua pele, desequilíbrios em geral da sua pele podem ser provocados pelo excesso do fungo cândida aí no seu organismo, tá? Entre várias coisas, entre vários motivos, também devido a essa redução da biotina disponível no seu organismo, tá certo? Ai, Jaque, obrigada. Klebe, a consulta com ginecologista pode ajudar? Klebe, em geral, a consulta com ginecologista pode te ajudar a amenizar sintomas locais, mas não vai acabar com o problema, tá? A não ser que você dê a sorte muito grande de conseguir encontrar um ginecologista que entenda de verdade essa origem da candidíase, essa origem intestinal, essa origem na desbiose. Porque eu não posso falar que não existe, porque eu já vi, tá? Em cursos que eu já fiz, ginecologistas interessados em entender isso aí, em aprender isso aí. Mas assim, 2 ou 3 só, tá? Raríssimo. Raríssimo, infelizmente. Espero que isso vá mudando com o tempo. Mas, primeiro, consulta com ginecologista a gente tem que fazer todo ano. Todo ano. Porque ginecologista não é só para cuidar de candidíase, não. Não é só para passar pomada para gente para corrimento, não. O ginecologista, ele avalia muita coisa relacionada ao nosso aparelho reprodutor. A questão é que a candidíase, apesar de ter algumas manifestações no aparelho reprodutor, a origem da candidíase não é no aparelho reprodutor. A origem é lá no intestino. Tá certo? Então, continue indo ao seu ginecologista todo ano, faz seu preventivo, porque é importante para várias outras coisas. E o ginecologista ele pode te passar alguma coisa para amenizar os sintomas locais da candidíase. Mas só vai amenizar enquanto você não cuidar da raiz do problema, da verdadeira causa do problema, que, como eu falei, está lá no intestino, aí não vai acabar com a candidíase, não. Tá certo? Helenil Max, eu comprei o InibF. Quantos por dia posso tomar? Então, Helenil, o Vital Inib, ele é um complemento, tá? Ele é um suplemento de antifúngicos naturais, mas ele sozinho não vai resolver nada. Se você continuar com a mesma alimentação,
Se você continuar entregando para o seu corpo coisas que vão alimentar o fungo, se você continuar entregando para o seu corpo coisas, alimentos e medicamentos que vão piorar a sua desbiose, que vão matar as suas bactérias boas, que vão sensibilizar, estimular a sua imunidade da maneira errada, você não adianta tomar NBF, não adianta tomar suplemento nenhum, que não vai resolver o seu problema. Mas, se você já está fazendo todas essas outras coisas básicas relacionadas à alimentação, e você utilizar o NBF, ele vai ser um bom complemento. Em geral, você utilizando 2 por dia, tá? Uma cápsula 2 vezes ao dia, já te entrega esse complemento bom, já te entrega essa ajuda, tá? Lembrando, isso é uma ajuda, um complemento, tá certo? E não vai acabar com a candidíase sozinho, nunca, nunca mesmo. Mesmo que às vezes a indústria queira te falar que sim, mas não vai, tá? Você pode tomar 2 por dia, em geral, por uns 3 meses, 2 a 3 meses, tá certo? Ai, Josi, melhorei dos sintomas, mas a distensão abdominal continua. Josi, mas quais sintomas, né? Porque eu tinha muitos sintomas. Então, Josi, alguns sintomas vão melhorar, mas enquanto você ainda está com essa distensão abdominal, pesquisando aí algumas outras coisas que podem estar acontecendo ainda, é um sinal de que ainda está com excesso de fungo no seu corpo, tá certo? Então, continua aí cuidando direitinho. Ah, Helenil Max, concordo com você quando você fala que tem muita coisa boa para comer. Estou me recuperando aos poucos. Ai, que ótimo! Gente, olha, eu tenho um compromisso agora às 9. Não posso ficar mais aqui com vocês, tá? Então, se ficou perguntinha sem responder, eu tô vendo aqui, olha, que ficaram algumas perguntinhas que vocês colocaram aqui, alguns comentários. Não vou conseguir responder tudo, mas tem muitas coisas que vocês me perguntaram aqui que tem lá no YouTube também, né? A Nara tá lembrando aqui, olha, depois que me achou no YouTube, que entende bem o que tem, pô, já tá com candidíase há uns 3 anos e só agora ela tá conseguindo entender como tratar. Então, gente, lá no YouTube tem muita resposta já para essas perguntinhas de vocês, para algumas coisas que vocês já colocaram aqui. Vai lá, escolhe lá uns videozinhos para você assistir, tem bastante coisa mais aprofundada, tá? Vocês que estão aqui no YouTube, depois dá uma conferida aí, dá uma olhadinha nos vídeos. Então, gente, vamos lá, tá? Vamos lá entender o que está acontecendo aí no seu corpo para a candidíase estar aí acontecendo com você, para você ter candidíase e não estar conseguindo se curar. Tá? Continua aqui, que eu estou aqui toda semana fazendo live com vocês, interagindo, né, conversando e trazendo também, como falei aqui no comecinho dessa live, né, trazendo assim informações como se fosse uma aulinha mesmo, porque eu estou aqui porque eu gosto disso. Eu entendo, a minha convicção é de que você precisa entender o que você está fazendo. Chega de ser massa de manobra. Chega de só faz o que alguém está te falando para fazer sem nem entender por quê. Que muitas vezes você está fazendo uma coisa que nem vai te ajudar em nada. Está fazendo tratamento para candidíase que não vai funcionar, mas você já sabe que vai funcionar, que não vai funcionar porque você já tentou várias vezes. Mas como você não entende, não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Por que de tudo isso, você vai lá e faz. Não é isso que eu quero para você. Não é isso que eu acredito. Eu acredito que a gente só consegue melhorar qualquer coisa que for nessa vida. Independente se é melhorar a sua vida, se é melhorar a sua saúde, se é melhorar o seu trabalho, se é melhorar a sua relação com as pessoas que você ama, se é melhorar, se curar da candidíase. Você só consegue melhorar qualquer coisa quando você tem conhecimento, quando você entende, você precisa entender. E é por isso que eu sempre estou aqui trazendo essas informações para vocês, porque antes de você acabar com a candidíase, você precisa entender o que está acontecendo, até para você conseguir saber se realmente o que você está fazendo está dando o resultado que você espera. Tá certo, gente? Então, olha, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Estou esperando vocês aqui, hein?